capítulo 139, no versículo 16, diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais sendo dia a dia formada, a qual nenhuma delas havia. É interessante observar na língua original, o salmista fala da formação do corpo humano usando uma metáfora, uma peça rica, colorida, preciosamente bordada. A estrutura desse bordado vivo é formado de mais de 200 ossos, cada um esculpido, torneado, talhado, com a perícia excepcional para se encaixar no seu devido lugar e realizar sua função. Esses ossos estão fixos a mais de 500 músculos, alguns grandes e alguns pequenos, alguns obedecendo à vontade humana e outros agindo espontaneamente, todos perfeitamente arrumados para que jamais obstrua um ao outro. Dentro da estrutura assim, protegidos estão os órgãos vitais, o cérebro, o coração, os pulmões, os rins, os órgãos digestivos, cada um deles uma maravilha. Através desses, todos corre uma rede perfeita de veias, artérias, nervos, glândulas, membranas, finas como um véu, tudo cuidadosamente tecido dentro do milagre que chamamos de ser humano, o homem. O cientista nos diz que o cérebro e a medula espinhal do ser humano formam um sistema eletrônico complicadíssimo, mais complicado de qualquer computador de última geração que o homem já inventou. Aí vem um homem chamado Charles Robert, o Darwin, e diz que um corpo perfeito, um ser humano perfeito, com um corpo funcionando perfeitamente, surgiu através de uma larva, de uma lagarta, que da lagarta surgiu uma borboleta, que da borboleta surgiu um rato, que do rato surgiu um gato, que do gato surgiu um cachorro, que do cachorro surgiu um macaco, que do macaco surgiu o homem. Tem que ser muito incrédulo para acreditar na teoria da evolução. Mas nós que cremos na Bíblia, olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele disse: Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia diz que nós fomos criados do pó da terra. Deus criou o homem do barro. E os cientistas dizem que os mesmos elementos que há na nossa pele, há no solo, há na terra. Confirmando o que a Bíblia diz, que nós fomos criados do pó da terra. Aleluia! Você não é obra da evolução. Esse Charles Robert, o Darwin, diz que a vida surgiu por acaso. Segundo ele, o primeiro organismo vivo teria aparecido por uma casualidade, há cerca de 3 a 5 bilhões de anos atrás. Para que esse processo se tornasse como verdade, ele elaborou algumas hipóteses estúpida e absurda. De acordo com esse princípio, a natureza seleciona os que têm condições de sobreviverem e o que deve ser extinto, através de uma competição pela sobrevivência, ou seja, o mais forte sobrevive e os mais fracos são eliminados. Isso que é ensinado nas escolas, isso que os seus filhos muitas vezes estão aprendendo, que o ser humano veio do macaco. Nós viemos do macaco. Eu sei uma história que o menininho ia fazer um trabalho para o colégio, da onde nós viemos. Aí ele foi perguntar ao pai. O pai era um bombeiro, o pai não era crente, não conhecia a Bíblia. Aí o garotinho falou para o pai: pai, eu tenho que fazer um trabalho na escola, da onde nós viemos. Aí o pai falou: olha, meu filho, dizem que nós viemos do macaco. Nós viemos do macaco. Aí o garotinho não levou fé nisso, não. Aí foi perguntar à mãe. A mãe era uma crente fiel. Aí o garotinho falou para a mãe: mãe, papai diz que nós viemos do macaco. Nós viemos do macaco, mãe? A mãe falou: seu pai é o único que veio do macaco. Seu pai veio do macaco. Mas eu e você e toda a humanidade foi criada por Deus.
Os cientistas foram estudar o comportamento do macaco na África. Eles acamparam onde tinha muitos macacos. E à noite na África faz muito frio. Então os cientistas, toda noite, eles acendiam a fogueira para se aquecer. Eles observaram que os macacos vinham para perto da fogueira para se aquecer, porque o frio era muito grande. Mas o cientista diz que nunca viu um macaco colocar um graveto, a lenha na fogueira para o fogo não se apagar. Porque eles até percebem que o fogo aquece eles, mas eles não percebem que se não botar a lenha, o fogo apaga. Mas o homem, ele acende o fogo e ele alimenta o fogo para que o fogo não se apague. Porque o homem é a coroa da criação de Deus. Aleluia. Você não veio do macaco. Olha o que a Bíblia diz, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Olha o que a Bíblia diz no livro de João. Aleluia. João capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo, era Jesus. Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, no versículo 11. Digno é, Senhor, de receber glória, poder, honra, porque todas as coisas foram criadas e por tuas vontades foram criadas. Tudo foi criado por Jesus Cristo. O ser humano, toda a natureza, todos os animais, tudo foi criado por Deus. Você não veio do macaco. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, 11, no versículo 36, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória somente a ele eternamente. Amém. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, entende claramente, se veem pelas coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa para o homem não acreditar em Deus. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 19, no versículo 1, diz assim, Salmos, capítulo 19, versículo 1, diz assim, o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza, o céu, anuncia as obras de suas mãos. Foi tudo criado por Deus. E nas escolas, os seus filhos estão aprendendo que você veio do macaco. É por isso que nós estamos numa sociedade que não respeita mais nada, não tem temor mais de nada. Os jovens estão tudo enfiado na droga, na prostituição, não tem mais respeito a nada, porque eles acham que veio do macaco. Então ele tem que prestar a conta para quem? Para o macaco? Mas você não veio do macaco, não, você foi criado por Deus. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar um dia diante de Deus. Você vai dar conta a Deus. Olha o que a Bíblia diz, livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 11. Porque está escrito, olha o que está escrito. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor. Diz o Senhor, não é o irmão Eduardo que está dizendo, não. Diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que você tem que receber Jesus na sua vida. Porque queira você ou não, um dia o teu joelhinho vai ter que dobrar diante de Jesus Cristo e dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia. E se eu fosse você, eu já dobrava o seu joelho hoje. Já aceitava Jesus hoje. Porque um dia, quer você queira ou não, você vai ter que dobrar o seu joelho e confessar com a sua boca. Só o Senhor é Deus. Você não veio do macaco, você é criação de Deus. Creia na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Creia na Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia é o princípio de tudo.
Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.